zona de conflito, você precisa estabelecer alguns parâmetros, você precisa estabelecer algumas questões mentais, emocionais, você precisa tomar algumas decisões, tá? Porque sair da zona de conforto, onde você não tem ação nenhuma, onde você não tem nenhum avanço, é muito mais complicado quando você não tem uma visão clara, quando você não tem um alvo claro para seguir. E aí, quando você não tem um alvo claro para seguir, ele não vai te dar aquele ímpeto, não vai te dar a aspiração ou o movimento necessário para você passar pela zona de conflito. Vamos colocar aqui a zona de conflito como um deserto, né? Um deserto onde existe o quê? Um caminho a se passar. Existe uma peregrinação no deserto para você fazer. E momentos no deserto são momentos tensos, são momentos de fato de conflito, onde você vai muitas vezes passar sede, calor, fome, e todos esses conflitos, eles são necessários para a sua lapidação. Você pode ver os maiores homens e mulheres bem-sucedidos do mundo aí, que tiveram muitos resultados, eles passaram pela zona de conflito. Pessoas que estavam com um peso enorme, conseguiram emagrecer, conseguiram mudar seus corpos, eles passaram por esse momento de conflito. E talvez o momento de conflito vai ser lutar contra uma compulsão alimentar, vai ser lutar contra um desejo exacerbado aí de comer algumas comidas que não são tão saudáveis assim, vai ser talvez ir para academia, essa vai ser sua zona de conflito. Mas uma vez que você começa a aceitar, primeiramente, tendo em mente o seu alvo, tendo em mente aquilo que vai fazer você realmente permanecer, e você permanecendo de fato na zona de conflito, você vai ver que você vai crescer mais, né? A dor, ela é necessária, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. Então você não precisa sofrer por muito tempo, mas você vai precisar sentir a dor. E tem uma ideia aqui sobre a dor que você pode botar na sua mente e trazer um alívio, tá? Eu sempre procuro, quando eu estou fazendo algumas coisas mais desafiadoras, eu sempre procuro trazer na minha cabeça ali algumas facilidades. Às vezes aquilo não tem uma facilidade, mas eu crio uma facilidade para aquilo. Então, quando eu estou na minha zona de conflito, que eu preciso treinar mais vezes na semana, preciso fazer alguns outros exercícios diferentes que normalmente eu não faço, o que que me ocorre, né? Me ocorre de criar facilidades. Então, se eu olho ali para minha zona de conflito, onde eu estou, que eu preciso treinar mais, que eu preciso dedicar mais a alguma coisa, o que que eu faço? Eu falo, meu, só são 12 repetições, né? Agora vamos trazer aqui para um momento de exercício. Ah, vou fazer leg press, vou fazer agachamento. Ah, são só 15 agachamentos. Só 15, só 15, só 15. E muitas vezes, assim, durante o exercício mesmo, eu começo a trazer algumas estratégias mentais mesmo. Então, eu sei que são 15 repetições que eu tenho que fazer. Só que em vez de eu contar 1, 2, 3, até o 15, eu vou contando, por exemplo, de 2 em 2. Então, eu sei que eu fui lá, fiz 2. Aí, quando eu fiz 2, eu conto 1. Mais 2, conto 2. Só que, claro, na minha cabeça eu sei que são 4, né? Aí depois eu conto mais 2, 6, mais 2, 8. Então, aqui no 8 eu já estou quase que, né, pensando em parar. Só que na próxima eu falo assim, não, só são mais 2. Então, 1, 2, já fiz 12, já fiz 10, aliás, né? Depois mais 2. Então, ou seja, são facilidades. A minha mente, ela vai entender o quê? Que são só 2 repetições. Só são 2 movimentos daquele exercício. Então, é importante que você crie isso também. Comece a criar, comece a fazer. Quando você está fazendo ali uma dieta, você vai falar assim, não, só são X gramas, só são isso, só essa comida, aquela. Ah, eu não vou comer coisa ali fora da dieta, só hoje. Só que o interessante é que o só hoje, se você fala o só hoje todo dia, ele se torna o quê? Constante. Ele se vira um hábito, vira uma consistência. Então você fala assim, eu preciso treinar, tá, vou treinar só hoje. Aí eu vou fazer aquele exercício só hoje. Só que você está percebendo que todo dia é o só hoje. Então, facilite, torne fácil o seu caminhar na zona de conflito. E você precisa, sim, de fato, passar pela zona de conflito. A zona de conflito é onde vai trazer o fortalecimento para você, onde vai trazer a resistência, onde você vai estar construindo realmente seu shape. É o momento que você vai tirar alguns hábitos e acrescentar outros, tirar algumas manias
e colocar outros no lugar, tirar alguns vícios e substituir esses vícios por vícios bons. Nem todo vício ele é ruim, né? Porque você pode estar viciado em correr, não é ruim correr, mas você tem que trocar ele também. Você troca seus vícios, tá? Tira os vícios ruins, claro, né? Bebidas, drogas, enfim, qualquer outra coisa, e bote vícios bons, né? Treino, exercício, comer bem, se alimentar bem, tá? E tem uma frase fortíssima que eu quero que você grave, que é: a dor é a fraqueza indo embora. Sempre que você sentir dor, você vai entender que a cada momento que você sente dor é a fraqueza que está indo embora. Quando você está ali num exercício onde você pega, por exemplo, 10 quilos, e aí você sente dor naquele exercício, você sabe que a sua fraqueza está indo embora. Porque quando você persiste nesse exercício, você vai começar a aumentar. E aí depois de 10, você vai conseguir pegar 15 quilos, depois 20, 30, mas em cada fase dessa é um pouco da dor indo embora. E é importante que você tenha isso em mente, né? Tanto em questão da zona de conflito, que você vai precisar passar realmente, quanto da questão da dor, né? Cada momento de dor é a sua fraqueza indo embora.